deixa eu logo silenciar aqui o nosso WhatsApp. Boa noite! Hoje é aquela live que pouquíssimas pessoas eu acho que não tenham interesse. É para quem está no mercado de trabalho, é para quem ainda vai entrar no mercado de trabalho. A gente vai falar sobre direito trabalhista, e esse é um assunto obrigatório para todo mundo em tempos normais já, né? Agora, então, que muita coisa mudou, nem que seja provisoriamente, né? É ainda mais importante estar por dentro, se atualizar sobre os direitos e deveres de ambas as partes, né? Aqui, provavelmente, agora nós temos tanto pessoas que já estão com carteira assinada, quanto aquelas que querem estar um dia, mas também os empreendedores, né? Quem quer ser ou já é patrão hoje. Nós estamos há mais de um ano nessa pandemia, e ainda são muito comuns as dúvidas sobre as relações de trabalho, né? São tantas as portarias, tantas notas técnicas, medidas provisórias, e a gente não tinha uma legislação específica para uma situação dessas, né? Quem iria imaginar que algum dia nós viveríamos nesse sistema, na situação do jeito que está, né? Quais são as normas relativas à segurança do trabalho, por exemplo? No período desses de pandemia, em que muita gente está tendo que trabalhar com aquela janela epidemiológica, né, dividir os grupos, por exemplo, é uma das normas, das regras que as empresas estipularam para garantir a saúde dos funcionários. E as regras para o home office? Jornada de trabalho flexível, como é que fica? As faltas do empregado com problemas de saúde por causa de Covid. É muita dúvida, né, gente? Que nós vamos esclarecer hoje, convidamos você. Se vocês têm dúvida, por exemplo, eu estava dando uma olhadinha antes de entrar nos comentários, e aí eu já vi muita coisa. A Sinara, por exemplo, já fez pergunta aqui sobre o contra-cheque do marido, que todo mês vem o salário família para descontar, e ela diz que nunca recebe nada. Além dessas questões de período de pandemia, a gente sabe que são muito comuns as dúvidas no dia a dia, né? Não é todo mundo. Às vezes a gente vai prestar atenção no contra-cheque, vê aqueles descontos e não sabe nem de onde é que vem, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse universo, com 3 especialistas, com os nossos 3 convidados de hoje. Hoje nós temos a participação de São José do Rio Preto. A gente vai agora até o interior de São Paulo para conversar com a doutora Rosângela Souza, que é advogada, tem especialização na área tributária empresarial, é contadora perita judicial e é professora universitária e consultora na área tributária há mais de 15 anos. Traga a sua experiência aqui para dividir com a gente, professora Rosângela. Seja muito bem-vinda ao Conexão. Boa noite, Anésia. Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, fiquei muito satisfeita. E eu quero também cumprimentar, desejar uma excelente noite para todos os que estão nos ouvindo, tá? Para que estão nos assistindo, aos nossos alunos, aos nossos convidados e a toda a equipe AVP e Uniplan, tá? Vamos subindo, então, agora lá para Juazeiro do Norte, no Ceará, para conversar com o doutor Marcos Lima, que é advogado, é especialista em direito empresarial, professor universitário, vice-presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB de Juazeiro. Boa noite, Marcos. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Conexão. Boa noite a todos, boa noite, Anésia. É um imenso prazer para mim estar mais uma vez aqui no Conexão AVP. É uma grande honra poder representar mais uma vez a Unip Juazeiro do Norte. E, fechando a nossa roda de conversas da noite, vamos conversar com o doutor Hugo Aragão, que é advogado, especialista em direito processual, com 15 anos de atuação na área trabalhista e empresarial. Boa noite, doutor Hugo. Boa noite a todos, boa noite, doutor Marcos, doutora Rosângela, Anésia. É um prazer estar aqui conversando com vocês e prazer também tirar a dúvida sobre esse tão direito que para muitos é o primo pobre do direito, né? Que é o direito do trabalho, mas não é bem assim, não. Para muitos é o primo rico, né, doutor? Inclusive, eu queria começar conversando com a professora Rosângela,
falando um pouquinho, eu ia até pegar, menina, a minha carteira de trabalho, até esqueci para falar sobre esse livretinho, que hoje é finado, né? Muitos jovens almejam início de carreira, a gente queria era ter a carteira lá carimbada, mas a carteira de trabalho sofreu uma mudança em 2019, né? Teve a justificativa de desburocratizar alguns processos, trazer mais liberdade nas atividades econômicas, e aí ela deixou de ser física. Vocês devem saber como é que é, né? Aquele finado livrinho azul. Como é essa versão digital, professor, e o que significa na prática ter carteira assinada? Quais são os direitos de um trabalhador com carteira assinada? Esse livrinho azul meu foi assinado pela primeira vez há tanto tempo, né, que de vez em quando a gente volta lá para ver a fotografia antiga. Jesus! Bom, vai tempo. Estou falando pela minha. Não, mas eu estou falando pela minha também. Assim, em 2019, nós tivemos várias alterações envolvendo a legislação trabalhista, né? E a carteira de trabalho passou por uma alteração também. Nós tivemos a publicação da famosa medida provisória da liberdade econômica, tá? Que foi sancionada com o objetivo de desburocratizar, é um trava-língua, alguns processos que visava trazer uma liberdade econômica maior, né? Então, olha só, e com essa alteração, a carteira de trabalho alterou. Foi criado, nessa ocasião, a carteira de trabalho digital, a famosa ECTPS, a carteira eletrônica, né? Ah, mas a carteira antiga deixou de existir? Não, ela simplesmente evoluiu para uma modalidade digital, né? Com o intuito de facilitar. Bom, a carteira de trabalho, a gente sabe que é um documento muito importante, é um registro histórico da vida profissional do empregado, né? E essa alteração para a eletrônica, ela veio justamente porque nós tínhamos muitos problemas, né? Com colaborador com várias carteiras, perdia a carteira, não achava a carteira, aí se fazia outra carteira, isso causava um certo transtorno, tá? Então, o intuito veio para facilitar isso e documentar tudo em um único local, né? Essa medida, o colaborador, ele pode simplesmente fazer a opção, né? Existe lá um app, existe um aplicativo que ele baixa, ele baixando isso daí para o celular dele ou para o computador, ele fica com essa informação, ele tem o histórico, né, de todos os registros profissionais dele ali naquela carteira. As empresas, elas são obrigadas a aceitar essa carteira digital, tá? As empresas que são obrigadas a entregar o e-social, né, que é uma obrigação acessória, que envolve todo o registro dos profissionais, essas empresas que são obrigadas a entregar o e-social, elas também são obrigadas a aceitar a carteira digital, tá ok? Então, as empresas, elas precisam se adaptar a essa nova modalidade de carteira. E, com isso, o registro do colaborador, ele passa a ser de forma digital. Então, no momento em que a empresa transmite o e-social, ela já faz todas as alterações em relação ao colaborador, seja admissão, demissão, alteração. Então, tudo é feito de forma eletrônica. E há um vínculo com o CPF desse colaborador. Então, através do número do CPF, com a informação de que a carteira é digital, todas as alterações já ocorrem ali de forma imediata. Ou seja, agora é muito mais fácil cortar o seguro-desemprego, né? Porque dá para saber logo na hora que a carteira é assinada. Exatamente. Uma das facilidades, né? São várias. No caso, por exemplo, da admissão, esse e-social, ele é transmitido no dia em que o colaborador está iniciando, né, o seu trabalho. A demissão, você transmite para situações específicas, tá? Então, isso é feito de uma forma muito rápida. A agilidade que ocorre com esse documento digital é muito maior, né? A praticidade é muito maior. E as empresas, elas precisam se adaptar a essa nova modalidade de carteira. Tá, okay? E o que o trabalhador ganha com isso, na prática, doutora?
Então, o trabalhador, bom, ter carteira assinada é um benefício para o trabalhador. Ele traz a ele uma segurança. Eu entendo como você ter a carteira assinada, você tem ali uma segurança. Por quê? Primeiro, você já tem o seu vínculo reconhecido de forma imediata. Né, o seu vínculo trabalhista. E com o vínculo trabalhista, você está amparado pela CLT, você está amparado por todos os direitos que a CLT traz, né? Salário, FGTS, que mais? 13º, férias remuneradas, enfim, todos os benefícios. E, além disso, ela tem a proteção social. Quando você tem a carteira assinada, você participa do seguro-desemprego, você participa do auxílio-doença, de salário-família, de salário-maternidade, de aposentadoria. Então, são as medidas protetivas para quem tem a carteira assinada. Vamos falar agora um pouquinho com o professor Marcos, na verdade, sobre as mudanças nessas relações de trabalho durante esse contexto de pandemia. Que regras foram alteradas, professor, por exemplo, com o home office, o teletrabalho, né? Que, no caso, eu estou me enquadrando, né? Como é que ficam os direitos e deveres, tanto do trabalhador quanto do empregador? Acredito que muitos de vocês também estejam nesse esquema de home office, né? Como é que fica o direito? Bom, vamos lá. Inicialmente, é importante fazer uma distinção básica. Home office e teletrabalho são comumente utilizados como sinônimos, mas há uma pequena distinção. O home office, ele permite que tenha um trabalho por vezes presencial e por vezes remoto. Ou seja, por vezes eu vou trabalhar de dentro da minha própria casa, mas às vezes eu vou ser chamado a cumprir com o meu regime normal de trabalho dentro da empresa. Já o teletrabalho é aquela forma que preponderantemente eu exerço fora do ambiente empresarial, mas que nem por isso se configura como trabalho externo. São aquelas mesmas atividades que eu iria desempenhar dentro da empresa, mas que agora eu vou desempenhar de dentro de minha própria casa, com o uso de tecnologia da informação e dos meios de comunicação. Teletrabalho não é uma modalidade nova e que surgiu com a pandemia. Ela apenas fez com que eclodisse nessa modalidade de trabalho. Ela existe já desde a reforma trabalhista de 2017, que foi uma das maiores alterações na legislação trabalhista que aconteceu, de uma vez só. Então, antes da pandemia, já era possível que houvesse o teletrabalho, mas era necessário que houvesse uma alteração no contrato de trabalho do empregado. Era necessário que houvesse uma anotação na CTPS, informando que a partir de então, ele passaria a trabalhar nesse regime, em teletrabalho. O que é que muda com a pandemia? A pandemia trouxe essa necessidade latente de isolamento e distanciamento social, mas nem por isso as atividades empresariais precisaram encerrar completamente. Para que as empresas pudessem continuar funcionando, os trabalhadores pudessem continuar desempenhando suas atividades laborais, foi necessário uma pequena alteração. Agora, o teletrabalho ele pode acontecer por um simples acordo verbal entre empregado e empregador. Não há mais essa necessidade de mudança de anotação na carteira de trabalho. O simples acordo já autoriza que o empregado possa desempenhar suas atividades de forma remota, de casa mesmo. Nesse ponto, eu acredito que uma dúvida que surge para muitos é como é que é feito o controle da jornada. Eu tenho o quê? 44 horas semanais, 8 horas diárias, 4 horas para cumprir aos sábados. De que forma é que vai haver esse controle da minha jornada de trabalho? Obviamente, o empregador ele não tem controle sobre quais horas efetivamente você dedica ao trabalho quando está em casa. Então, esse controle é feito a partir de um controle de tarefas. O empregador destina determinadas atividades para serem cumpridas diária ou semanalmente e dessa forma ele vai exercendo o controle sobre a atividade laboral do empregado. Como eu vou trabalhar de casa, então é necessário que eu tenha dispositivos, meios de comunicação, fazer uso de tecnologia, notebook, tablet e celular. Então, é importante atentar para um fato. Se o empregado ele recebe esse material para fazer uso e utilizar da empresa,
ele não pode receber como se fosse a título de remuneração, como parte do pagamento pelo seu trabalho. São apenas dispositivos que vão auxiliar na realização da atividade laboral. Então, o empregado ele tem o dever de guarda, de manter a conservação para posterior uso. Se voltar ao trabalho presencial, então, naturalmente, o empregado vai restituir ao empregador aqueles dispositivos e os equipamentos que a empresa disponibilizou para que ele desempenhasse suas atividades. Com relação a direitos do trabalhador, eles permanecem os mesmos. Mesmo que eu desempenhe meu trabalho de forma remota, né, tenha aderido ao teletrabalho por acordo com o meu empregador, não vai ter alteração nas minhas verbas. Vou receber salário normalmente, vou receber vale alimentação. O único auxílio que eventualmente não irei receber é o vale transporte. Porque se eu estou em casa, então eu não estou me deslocando para a empresa para realizar as atividades. Uma obrigação que o empregador tem é de passar orientações para evitar que haja doenças ocupacionais quando do trabalho remoto. Então, uma das obrigações que surge para o empregador é fornecer a devida orientação para evitar acidentes de trabalho no âmbito doméstico, no âmbito residencial. E o empregado, por sua vez, fica obrigado a assinar um termo de responsabilidade, cientificando de que essas informações e orientações foram prestadas pelo empregador. Enquanto vocês estão aí falando, o pessoal vai mandando suas dúvidas. Quero incentivar também você que está com dúvida, pode colocar, a gente vai jogando aqui na tela e vai respondendo aos poucos. Só lembrando que durante o nosso debate, eu já vi que algumas dúvidas de vocês são dúvidas nossas também, que nós da equipe da produção já selecionamos, e que se não for respondida claramente, nós temos o espaço aqui aberto para repetir, para refazer a pergunta de uma forma que fique mais clara, se você ainda está com dúvida. Por exemplo, a Elitânia, né, ela queria saber se diante da pandemia é correto os empregadores, tá aí já, o Thiago já colocou na agulha, se eles podem realizar a redução da jornada e o salário dos colaboradores. Aí eu vou aproveitar esse gancho dela para começar a conversa com o doutor Aragão, né? Como é que ficaram os acordos, doutor, entre empregador e empregado durante a pandemia? O que pode ser feito para evitar a demissão em massa? A gente sabe que a situação dos empregadores não está fácil, mas do outro lado da corda a gente tem os empregados também que não estão numa situação melhor, não é? O que pode ser feito sem burlar a legislação trabalhista, mas flexibilizando? Boa noite, novamente. Vivemos num tempo de exceção, né? No último ano, a legislação trabalhista mudou muito, né? Ano passado, nós tivemos MP em cima de MP, todos regulamentando essa questão da redução da jornada, da suspensão, do pagamento do bem, né? E já respondendo à pergunta, é correto e legal a redução da jornada de trabalho, tanto é que está na MP, né? E foi de novo objeto de MP esse ano, né? Que está na 1046 de 2021, agora do dia 28 de abril, né? Durante a pandemia, a primeira MP que saiu, a 927, ela até caducou, mas a 936, que foi reeditada na 10.045, certo? Ela traz a questão de que o acordo entre empregado e empregador para a redução de jornada de trabalho, para a suspensão, certo? Ele seja feito tanto da forma individual, como através de convenção coletiva, né? Ou um acordo coletivo, certo? O que é que acontece? Por mais que alguns trabalhadores, alguns empregadores achem que estão sendo punidos, né, por conta da questão da redução, né, existem algumas limitações para essa redução, né? Existe a redução não pode ser inferior ao salário hora do trabalhador, né? O trabalhador acabando a suspensão, aliás, essa suspensão e a redução, nesse ano, são 120 dias, né? Então, acabando esse período,
ele vai ter o mesmo período de estabilidade dentro do emprego, né? Que não é estabilidade, né? Que a MP dá outro nome, dá outra nomenclatura. Deixa né? eu só fazer uma observação, doutor Hugo, já que nós temos estudantes que são de outras áreas também, só para o senhor explicar bem rapidinho a MP, o que é a medida provisória, né? Medida provisória é uma legislação emitida pelo Poder Executivo. No caso, as MPs no âmbito federal são emitidas pelo presidente da República, né? E elas vieram para tentar melhorar a situação que estávamos vivendo, né? Empresas, só restavam a elas demitir ano passado, né? Esse ano, com o agravamento da pandemia e a demora da edição dessas MPs, nós vivenciamos um aumento nas demissões esse ano, certo? Ainda vai sair dados do CAGED que demonstrarão esse aumento das demissões, certo? E assim, a suspensão e a redução de jornada, elas vêm para ajudar tanto os empregadores a se manterem, a manter o emprego, né? Que na verdade ela não é para ajudar o empregado, não é uma bengala para sustentar o empregado, e sim para manter o emprego, para que as empresas não fechem, não é o mais importante nesse momento. É o mais importante, né? nesse momento. Eu vou aproveitar a deixa aí do doutor sobre ajuda, sobre bengala, e conversar um pouquinho com a professora Rosângela sobre um benefício que é uma espécie de poupança forçada do trabalhador, né? A gente também não pode encarar como uma bengala, como uma ajuda, mas vem salvando o orçamento de muita gente que perdeu o emprego, né? E aí a gente precisa entender o que é o FGTS, professora Rosângela, e quando é que o beneficiário ele pode sacar? Tem muita gente nesse momento que está, né, talvez tenha tido a jornada, ainda continua trabalhando, mas tem essa necessidade de sacar o FGTS, então vamos esclarecer um pouquinho para conhecer mais um pouco sobre esse benefício. Bom, o FGTS, ele é conhecido nosso já há um bom tempo, né, porque ele foi editado, ele surgiu em 1966, através da Lei 5.107, tá? E é um tipo de benefício que ele é calculado mensalmente, onde o empregador faz um depósito de 8% do valor do salário bruto do empregado em uma conta na Caixa Econômica Federal, e essa conta fica vinculada ao trabalhador, né, ao nome do trabalhador. No caso do menor aprendiz, é de 2%, tá? Mas os trabalhadores normais, assim, é tudo 8%. E esse montante, ele fica depositado ali, ele é corrigido mensalmente, tem juros, né, tem a correção monetária, então esse valor é uma poupança forçada que o empregador é obrigado a fazer para o empregado, para que ele possa sacar isso daí num futuro, né. Nós temos na lei os casos específicos de possibilidade de sacar o FGTS. Nós temos aí aquelas medidas tradicionais de saque de FGTS, e nós temos algumas alterações que ocorreram na legislação a partir de 2019, permitindo o saque uma vez ao ano, tá? Em relação ao FGTS, nós temos a possibilidade do trabalhador de consultar o seu valor, o valor depositado, se o empregador ele vem fazendo depósito constantemente, né? Eu tenho essa opção, eu, empregado, tenho essa opção de fazer a consulta direto no site lá da Caixa Econômica Federal, que é a caixa.gov.br/extrato-FGTS, e nós temos também a possibilidade de um aplicativo, onde o empregado ele baixa esse aplicativo e ele vai acompanhando mensalmente os valores que estão ali depositados, tá? Sobre o saque, eu vou falar primeiro da possibilidade tradicional, ou seja, naqueles casos que já podia ser sacado antes mesmo da alteração da legislação, tá? De 2019. Quando que é?
No caso de demissão sem justa causa, tá? No contrato de trabalho, quando ele é extinto por acordo entre as partes, na extinção normal do contrato de trabalho ou na extinção da própria empresa, tá? Na aposentadoria ou no falecimento desse empregado, na aquisição da casa própria, na quitação de algumas parcelas, nas amortizações de parcelas, é possível fazer esse saque, lembrando que a amortização, ela ocorre de 2 em 2 anos, tá? E na aquisição, no momento que você faz o financiamento lá junto a uma instituição autorizada. Que mais? Na suspensão do contrato de trabalho avulso, isso para os casos, né, de trabalhador avulso, no caso de algumas doenças graves, que é possível quando está em fase terminal, como, por exemplo, câncer e HIV, tá? Na aplicação de fundos, mútuos e privatizações, no caso aqui eu estou transferindo o valor do FGTS para uma privatização, né, aquelas medidas autorizadas de privatização. Quando o trabalhador atinge a idade de 70 anos, também é possível. Aqui, no caso de deficiência por prescrição, necessidade de adquirir prótese ou órtese, né, para caso de acessibilidade e inclusão social. Então, essas medidas são medidas tradicionais, ou seja... Antes que eu passe a palavra para o outro professor, eu tinha visto uma pergunta ainda referente a nosso primeiro comentário, essa mesmo. Gostaria de saber se vai ser necessário atualizar a carteira de trabalho. Então, rapidinho, professora, só para o pessoal saber que ficou nessa dúvida, né? Com a carteira física, quem ainda tem a carteira física precisa atualizar? Em relação à carteira digital, não, basta que você acesse, você pode acessar o site gov.br, lá você faz um cadastro e faz uma opção para a carteira digital, ou seja, você passa a tê-la de forma digital, tá ok? Mas não é obrigatório, não é isso. E essa transferência de dados é automática? Ele já tem esse registro e eles fazem, você não precisa ir presencialmente, é isso? Não precisa, basta você acessar o site e fazer o cadastro e fazer a opção por lá, tá? Vamos falar agora... O site é o gov.br. Certo. Professor Marcos, por favor, com relação à saúde e segurança do trabalho, qual deve ser o procedimento do empregado quando ele apresenta algum sintoma relacionado ao coronavírus? Eu sei que muita gente, às vezes, fica encabulado, né? Fica na dúvida. Será que eu demonstro, né? Não vão achar que a gente está só tentando aproveitar aí para pegar uma folga? Se eu apresento algum sintoma que o pessoal está chamando, né? Sintomas gripais, o que eu devo fazer? Saúde e segurança do trabalhador, né, são temas bastante em voga e em alta, né, por conta dessa proliferação do vírus, da disseminação do coronavírus por todo o país. É algo ainda muito latente. Né? Ainda assim, à medida que a vacinação avança, infelizmente os casos de contaminação e recontaminação também estão presentes. Né? Então, o que é que acontece quando o empregado ele apresenta sintomas de Covid? Se ele desempenha o trabalho na empresa, né, não optante pelo teletrabalho, ele deve ser imediatamente afastado, para que ele possa cumprir um período de isolamento ou de quarentena. E ele deve ser encaminhado pelo empregador para que realize compulsoriamente alguns exames, testes ambulatoriais, né, análises clínicas, análise de laboratório, para identificar se ele realmente está contaminado ou não pelo coronavírus. Em caso de contaminação, né, o que é que vai ser feito? Demora alguns dias até que possa surgir, né, o resultado positivo do exame. Então, desde o dia em que ele foi afastado pelos sintomas e sendo confirmado a contaminação pelo coronavírus, ele tem até 14 dias, que é o período indicado pelas autoridades sanitárias, né, pelos médicos, para isolamento, até que não seja mais possível transmitir a doença. E quando o resultado não sai, ele fica em quarentena. Exatamente. Mas qual é o ponto? Se for confirmado o resultado, ele precisa, após esse período de 14 dias, retornar ao trabalho e apresentar ao empregador o seu atestado médico, comprovando que estava cumprindo o período de isolamento em decorrência da contaminação do coronavírus.
Nessa hipótese, em caso de teste positivo e sendo apresentado o atestado, aqueles 14 dias em que o empregado se manteve afastado não serão descontados do seu salário. São faltas justificadas. Se por acaso ele se afasta por sintomas, mas o exame der negativo, né? Era um outro gripe, uma outra virose que não o coronavírus. No dia seguinte, ao dar confirmação do resultado negativo do exame, ele deve retornar ao seu trabalho. As faltas anteriores, né, durante esse período de suspeita, elas estão justificadas, mas se o empregado não comparecer no dia seguinte, ao dar a confirmação de que não está contaminado, todos os dias, desde o dia em que ele se afastou do trabalho até o dia em que ele efetivamente retornar, serão descontados do seu salário, não serão computados como falta justificada. Estou vendo aqui uma pergunta, né? A empresa tem a obrigação de exigir o teste de Covid no caso de retorno para a empresa? Bom, ela exige o teste para que ela tenha justamente esse controle, né? Ela pode exigir para que tenha esse controle. Saber se o empregado está em período de falta justificada ou não. Tá, eu deixo vocês à vontade sempre, se vocês virem alguma pergunta e que queiram responder na hora, fiquem à vontade. Inclusive, tem uma aqui do Antônio da Vida Guia, né? Ele pergunta quais impactos essas mudanças para gerações futuras, mais trabalhos ou quedas de emprego para profissionais qualificados. E eu queria que vocês pensassem nisso já para as considerações finais, tá certo? Que a gente pode ver como é que vocês encararam e encaram esse momento, não é? Que impacto isso vai trazer para gerações futuras, tá? Enquanto isso, a gente vai seguindo com a nossa live, tirando algumas outras dúvidas que o pessoal tá falando aqui, inclusive com relação a banco de horas. Essa é uma dúvida que eu mesma já tive. A primeira vez que eu escutei em banco de horas, eu achei que era história da empresa, novidade da empresa, né? Para deixar de pagar a hora extra, e eu queria que o senhor explicasse, doutor Hugo, né? É mais uma novidade que veio nesses últimos anos, mais uma flexibilização, né, da legislação trabalhista, e como é que ele funciona, como é que ficou nesse período de pandemia o banco de horas? A empresa, por exemplo, pode aproveitar um banco de horas para dar uma folga estendida para o funcionário, se a produção estiver menor, a demanda estiver menor? Assim, o banco de horas não é um instituto tão novo assim, né, Anésia? Mas o banco de horas, na forma agora da pandemia, ele mudou um pouco, né? Que antes a gente só tinha um banco de horas positivo, né? O trabalhador trabalhava 10 horas ou 1 hora a mais por dia para folgar um pouco mais, né? E a mudança legislativa veio trazendo banco de horas negativo, né? Se o trabalhador, por acaso, por conta não de uma falta justificada, né, doença, né, o Covid, né, mas se por um acaso o trabalhador teve uma redução de jornada, né, ou mesmo ele não conseguiu naquela semana produzir por conta do teletrabalho, a questão da adaptação, ou naqueles primeiros meses, né? Porque é tudo novo, você trazer seu ofício para dentro da sua residência, seus filhos estão assistindo aula em casa, né? São algumas outras implicações, e com isso o trabalhador acabou trabalhando menos horas, né? E acabou ficando devendo horas ao empregador, né? Isso veio também a questão de que as férias elas podem ser antecipadas, né? A última MP que saiu, ela, pelo menos porque a MP só tem validade de 120 dias, então, dentro desses 120 dias, a empresa que fizer essa opção, ela vai poder antecipar férias de períodos aquisitivos futuros, ou seja, se você tem 2, 3 meses de empresa, ela pode lhe colocar de férias, certo? E você vai ficar devendo aquelas férias a ela. Caso você venha a ser demitido, certo? Essas férias vão ser descontadas de sua rescisão, certo? E o banco de horas, na CLT, ele é bem simples, assim, uma empresa minimamente organizada, ela consegue fazer essa compensação, porque ele tem uma compensação tanto
mensal, como semestral ou anual, né? Dependendo da opção que se faça, que faça o empregador, certo? Tem uma pergunta. Certo. Pode concluir, doutor, pode concluir. Pronto. E a mudança que a MP trouxe foi exatamente o banco de horas negativo, né? Que o trabalhador vai ficar devendo horas. Só que tem a limitação também, né? Ele não vai poder pagar essas horas a mais de 10 horas por dia, né? Ele também tem um prazo para que essas horas sejam pagas, né? Que são 18 meses depois do último dia de vigência da MP, que no caso são 120 dias, a contar do dia 28 de abril, ou seja, do dia 28 de abril, 120 dias depois disso, são 18 meses para que se possa ser feita essa compensação do empregado para o empregador, no caso de banco de horas negativo, né? Tem uma pergunta que eu achei interessante, da Marilene Senados, é isso? Ela estava falando sobre que é um caso específico, e aí eu queria ampliar, conversando com a professora Rosângela. Quem trabalha, deve ser quem trabalhou 7 meses sem registro e 9 meses com registro. Quais são os direitos após demissão? Não tratando só do caso dela, professora, eu queria ampliar um pouquinho para que a gente deixe claro quais são as regras, né? 7 meses sem registro já está errado, né? Quantos meses o empregador pode deixar, que é aquele período de experiência, né? Qual é a regra geral? Bom, sem registro, nenhum dia. Sem registro, nenhum dia. E o contrato de experiência é um registro. Você faz o contrato de experiência, ele é renovado, né? E que ele pode se tornar por tempo indeterminado automaticamente. Então, sem registro nenhum. E, na verdade, essa pessoa tem os mesmos direitos como qualquer outro trabalhador, né? Só que, como ela trabalhou sem registro, caso esse empregador não faça o pagamento de todos os direitos que ela tem, inclusive do FGTS, que deve ser pago para ela, né? Ela deve procurar o auxílio aí de um profissional da área para receber esses valores, porque ela tem todos os direitos, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho intermitente também, professora, que agora, voltando a conversar sobre essas regras que foram definidas pela reforma trabalhista, uma delas é o trabalho intermitente, que é uma nova possibilidade de contrato. Como é que funciona? Tá, em relação ao... Depois eu precisaria só voltar lá para falar um pouquinho sobre o FGTS, sobre uma modalidade de saque nova, tá? Mas falando aqui sobre o contrato intermitente, é uma nova modalidade e esse contrato, ele está previsto lá no artigo 443 da CLT, no parágrafo 3º, e ele traz a possibilidade de um contrato esporádico, né, intermitente ou esporádico, onde o empregador, ele contrata, ele faz um contrato formal desse empregado, só que o período de trabalho, ele pode ser alterado, né, pode ser alternado. Então, esse trabalhador pode trabalhar uma semana, outra não, um mês, outro não, 3 meses e 3 meses não, vai depender da demanda do trabalho. E isso é um contrato formal, onde se estabelece valor que vai ser ganho, o horário, o local, todas as regras em relação a esse trabalho, ele tem que ser minuciosamente estabelecido lá no contrato de trabalho. É um contrato formal, aquele contratado, ele vai fazer parte da equipe, então, consequentemente, ele vai ter os mesmos benefícios, né, de um empregado comum. A única coisa é que o período de exercício desse trabalho é que vai ser diferenciado, né, não vai ser contínuo. No caso, o ganho, existe aí uma diferença considerável, porque o ganho desse trabalhador vai ser correspondente às horas trabalhadas, obviamente, tá? E correspondente às horas trabalhadas, mas não pode ser inferior a um salário do mesmo colaborador que exerça no horário normal, tá ok? O caso... Pode falar. Pode concluir, professora.
Tá? No caso, os benefícios que esses trabalhadores possuem são os mesmos, né? Férias, 13º, FGTS, é tudo proporcional ao tempo, né? O horário que você desenvolve a sua atividade. E existe uma diferença também. O pagamento desses valores, eles ocorrem logo após a conclusão do trabalho, né? Conforme foi estabelecido ali no contrato. Então, se o trabalho é diário, ele vai receber no final do dia o valor correspondente à hora do trabalho, o salário, FGTS, férias, 13º, ele vai, perdão, FGTS vai ser depositado. Então, é férias, 13º, e a ganho e eventuais valores acrescidos que ele tenha no salário, vai ser recebido no final do dia, né, proporcionalmente, com as verbas todas discriminadas de forma correta para que esse trabalhador possa perceber o valor que ele está recebendo de cada coisa, tá ok? Tem uma dúvida que apareceu aí que eu já fiquei me perguntando uma vez, e já que o Marcos Lima estava falando sobre o teste de Covid, eu vou passar para ti, Marcos, e depois a gente volta também. Exatamente, a do Charles Menezes. O colaborador tem a obrigação de pagar o exame de Covid de retorno ao trabalho, né? Porque, assim, de quem é? Quem é que vai pagar essa conta? Não há propriamente na legislação, né, a determinação de quem vai cumprir com essa obrigação de pagar o teste de Covid. Mas o Poder Judiciário já se manifestou em alguns entendimentos que, se tratando de uma ocorrência no ambiente de trabalho, seria de interesse da empresa a realização do teste para averiguar se o trabalhador tem condições de continuar desempenhando suas atividades ou se ele deve ser afastado até para evitar a contaminação de demais colaboradores e de demais pessoas com quem tiver em contato. Então, comumente, né, por entendimento jurisprudencial, por manifestação do Poder Judiciário, a empresa realiza o pagamento do teste. Vamos falar um pouquinho agora, voltar a falar, porque a gente já citou em alguns momentos esse assunto mais difícil, que é a demissão, Thiago, até porque, infelizmente, nesse período, por contenção de despesas, as empresas estão reduzindo o quadro de funcionários, né? O que é que todo empregado deve saber na hora que vai receber as contas? Marcos? Vamos lá. Naturalmente, a pandemia afetou significativamente o desenvolvimento da atividade econômica no país. Então, várias empresas fecharam as portas e, consequentemente, vários postos de trabalho foram fechados, né? Para que se evitasse essa demissão em massa, o governo adotou algumas medidas que até o doutor Hugo já mencionou, né? A criação do Programa de Manutenção do Emprego e da Renda, que é decorrente de medidas provisórias editadas pelo governo federal no ano passado e que agora estão repetidas, né, com redação muito similar na medida provisória que já foi editada este ano, no mês de abril. Então, o que é que acontece? Demissões ainda são possíveis no período da pandemia, né? Acredito que popularmente as pessoas tenham dúvida a respeito disso. Será que é possível ser demitido durante a pandemia? A resposta é sim. Mas é preciso ter atenção a alguns fatores. Primeiro, como alternativa para se evitar demissão em massa, o governo criou esse programa de manutenção do emprego e renda e que, dentre as medidas, estão redução da jornada de trabalho e do salário proporcionalmente, né? E também suspensão do contrato de trabalho. Por exemplo, se eu for reduzir a minha jornada de trabalho em 70%, né, trabalho 200 horas mensais, vou trabalhar apenas 40 horas mensais, não é isso? 60 horas mensais. À medida em que eu for reduzindo minha jornada, o meu salário será proporcionalmente reduzido. Isso dá ensejo ao recebimento do auxílio a ser pago pelo governo, né, que seria esse benefício. O auxílio para a manutenção do emprego e renda, onde o governo arca com uma parte do salário em decorrência da supressão de sua jornada, da redução proporcional de sua jornada e de seu salário. A gente agora... Sim, pode concluir. Só um adendo, né? Durante o período em que o trabalhador tiver essa redução de jornada ou suspensão do contrato, como o doutor mencionou também, né, é possível adquirir a chamada estabilidade provisória.
Se eu tive a minha jornada reduzida durante um período de 6 meses, após o retorno da jornada normal de trabalho, pelo período igual de 6 meses, eu tenho uma estabilidade provisória, né? Ou seja, não podendo ser demitido por livre-arbítrio do empregador. Se eu for demitido sem justa causa durante um período de estabilidade, o empregador ele pode vir a pagar multa de 50% a até 100% do salário que o trabalhador teria direito até o final desse período de estabilidade. Né? Essa porcentagem de 50% a 100% varia conforme a proporção em que a jornada e o salário foram reduzidos anteriormente. A gente está se aproximando do final, mas ainda dá tempo de fazer uma perguntinha para o doutor Hugo, para concluir, porque tem uma expressão que nem todo mundo conhece, né? Compliance trabalhista, que envolve vários departamentos, como jurídico, recursos humanos, direção. Por que ter um compliance trabalhista, doutor Hugo? E como é que ele pode dar mais segurança nas relações de trabalho? Tiago, o microfone dele está no mudo. Pronto? Pronto, doutor, pode falar. Pronto. Compliance, né? Compliance na relação de trabalho, né? É uma conformidade, né? Em uma época como essa, ele é mais importante ainda, até porque o compliance, ele vem, além de proteger a empresa, ele é para proteger o empregado também, essa questão, o assédio nunca para, as discriminações nunca terminam, não é porque está no teletrabalho que existem empregados sendo assediados via WhatsApp, né, o assédio moral, o assédio... Então, os canais de denúncia, né, das empresas, né, o código de conduta da empresa continua, né, eu me lembro que o doutor Marcos chegou a falar que a empresa, o empregador é responsável por orientar o empregado a tomar cuidado com acidente doméstico, né? Isso é uma orientação de compliance, né? Cuida da integridade de toda a organização, né? E hoje as empresas buscam cada vez mais estarem adequadas, né? Porque até o professor Yuri Pinheiro, que é um juiz do trabalho lá de Minas Gerais, certo? Que é um cearense, radicado em Minas, ele fala que o compliance, ele tem um livro sobre compliance, que o compliance na justiça do trabalho, certo? É essencial, principalmente para quem quer fazer negócios com empresas multinacionais, né? Porque por vezes, né, empresas estrangeiras, se a empresa nacional não tem um compliance adequado, se elas veem que tem alguma coisa errada, já corta, já não faz negócio, então a exportação já fica prejudicada, certo? Você ferir as regras de compliance é muito sério, é corrupção, certo? E corrupção em todas as esferas. Você, muitas vezes, o empregador faz aquele acordo para o empregado ficar recebendo seguro-desemprego enquanto trabalha, certo? Isso é muito comum, isso é fraude, certo? Isso é um tipo de corrupção, certo? E quando é PEG, gera muitos problemas, certo? E isso é pego em departamentos de compliance. Geralmente, empresas grandes não fazem esse tipo de coisa, né? Isso é mais coisa de empresas pequenas, certo? Mas até elas têm que se adequar. Uma empresa com 1, 2, 3 funcionários não vai ter um departamento de compliance, mas ela tem que ter um códigozinho de conduta, né, uma orientaçãozinha para os seus funcionários sobre adequação. Na minha empresa, eu preservo o meio ambiente, eu não distribuo sacolas plásticas e por aí vai. São várias regras de conduta que o empregado e o empregador têm que seguir. Eu quero agradecer muito a participação de vocês três. Infelizmente,
Nós já ultrapassamos o tempo, são muitas as dúvidas, eu sei que o pessoal do direito tem muito interesse nesse tipo de assunto, nesse tipo de temática, mas nós traremos com certeza, para quem perguntou, nós ficamos com essa live gravada, todas as nossas lives, se é a primeira vez que você está participando aqui do Conexão, todas as nossas lives ficam gravadas. Então, muito obrigada, professora Rosângela, professor Marcos, doutor Hugo Fonteles. A gente espera contar com vocês de uma próxima vez e por deixar esses 50 minutinhos aí disponibilizados para os estudantes do Grupo AVP. Não só estudantes, como outras pessoas que se interessam e assistem a nossa live na sequência. Boa noite a todo mundo de São José do Rio Preto, ao pessoal de Juazeiro do Norte e de Fortaleza. Muito obrigada pela participação de vocês. E eu tenho um recado agora para você que está nos acompanhando, muito importante. Amanhã, vou aproveitar esse último minutinho para fazer esse convite. Amanhã é o dia do enfermeiro, o dia da enfermeira. Esses profissionais que não tem nem como qualificar a participação desses profissionais nesse período de pandemia, toda a nossa gratidão a enfermeiros, enfermeiras e todos os profissionais que estão envolvidos no trabalho da enfermagem, e em homenagem a vocês, na quinta-feira nós teremos uma live especial na área da saúde, não sobre Covid, porque a gente já está cansado de falar sobre Covid, vamos falar sobre coisa boa, sobre parto humanizado e amamentação, que precisam, que tem o trabalho dos enfermeiros e das enfermeiras como primordial nesse momento, né? No momento do parto humanizado e também no momento de amamentação. A nossa live vai ser na quinta-feira, nós vamos contar com a professora Cristina Rodrigues, que é pós-graduada em Educação Pré-Natal, pós-graduada é especialista em enfermagem obstétrica, também tem muito conhecimento vasto nessa área, e com duas enfermeiras, que são enfermeiras obstetras da equipe da Aconchego Parto Humanizado. Essas meninas são especialistas nesse assunto, são de Goiânia e vão estar aqui de coração aberto para participar dessa nossa conversa da quinta-feira. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso. Espero contar com a participação de vocês. Sei que é um assunto de muito interesse do pessoal da área da saúde, mas é sempre um assunto que interessa a todas, principalmente as mães, né? Faço o convite para vocês, espero todo mundo na quinta-feira, não esqueçam, nossas lives ficam gravadas, se você achou alguma coisa interessante, pode passar para os seus contatos, sigam o nosso Instagram, gente, eu tô doida para contar uma novidade para vocês, quando a gente chegar aos 100 mil seguidores, tá por uma perinha de nada, 1.000 e poucos seguidores, então sigam as nossas redes sociais, que a gente vai trazer novidade aí nas próximas semanas, tá? Podem me cobrar, viu? Beijo, bom finalzinho de noite para vocês, até quinta-feira.